Eu nasci numa aldeiazinha aqui do concelho de Torres Novas, que se chama Argia. Pertence à freguesia do Leia e nasci no dia 23 de dezembro, embora esteja registado a 31 de dezembro de 1947. É João Alberto Pereira Cardoso. Da minha infância, tenho recordações de uma infância passada sempre em família. Inicialmente, os primeiros anos foram passados no entroncamento, porque o meu pai tinha uma indústria de serralharia no entroncamento. E, posteriormente, com a aquisição de terrenos na aldeia, mudámos para a aldeia, para umas casas como os meus pais lá tinham, não é? E claro, aí a mudança, eu quando fui para lá, fui já para a segunda classe, fiz a primeira classe no entroncamento. Fui para a segunda classe e claro, os meus pais não tinham só a casa para viver, também tinham o seu quintal e as suas acomodações para o gado e portanto, tinha que às vezes ir pastar as ovelhas, tinha que no fim de ir da escola, tinha que fazer os trabalhos de escola, não é? E, enfim, na altura que não havia eletricidade, naquele tempo. E claro, fiz a minha vida da escola primária na aldeia, depois fui para a Escola Industrial de Torres Novas estudar, tirei o curso de formação de serralheiros na altura e fui ajudar o meu pai. A partir dessa altura em que realmente eu fui ajudar o meu pai, que acabou o curso, mas antes de acabar o curso, nas férias, já ia para lá ajudá-lo, porque houve um ano em que desisti, porque tive uma professora macaca que não me deu notas que eu merecia para eu poder ir a exame. Eu depois, no último período, no terceiro período, desisti e fui trabalhar com o meu pai, modifiquei as instalações que tínhamos, que não tinham condições absolutamente nenhumas, e que, de facto, ao modificar aquelas instalações, pois permitiu-me a mim ter outros olhos e começar a pensar seriamente na projeção de trabalhos com outra dimensão. Portanto, e foi o que aconteceu. Eu, quando lá fui trabalhar para o pé do meu pai tinha 2 empregados. E eu, depois, inclusivamente, neste meio tempo, quase já no final, quase a chegar aos 18 anos, meti os papéis para ir para a Alverca. A Alverca era um local de trabalho lá nas oficinas gerais de material aeronáutico que, enfim, evitava, de certo modo, a ida para a tropa e, portanto, eu fui chamado já no último curso, tinha umas boas notas de curso, entrei logo, mas só lá tive 2 meses e meio. O meu pai, coitado, viu-se desamparado. Eu tinha preparado uma coisa para mais gente, já havia mais gente a trabalhar, mas de um momento para o outro faltou-lhe o motor principal. Eu disse, mas não pode ser, tens que me ir aqui, vê lá se tiras aí 1 mês de férias. Eu estava lá 2 meses e meio, tive que vir embora. Portanto, fui caso único do indivíduo que vai para a Alverca passar a fada da tropa, mas que ao fim de 2 meses e meio se vai embora. Bom, o certo é que vim e até ir para a tropa, eu realmente desenvolvi aquilo bastante. Tínhamos uma equipa, quando eu fui para a tropa, naquele tempo, de 13 empregados, e tinha eu já desenvolvido uma secção de capagentalização como deve ser, porque naquela altura já apostámos no tratamento de superfícies e, por outro lado, também consegui só em 2 obras tinham sido adjudicadas antes de ir para a tropa, tinha dedicado naquele tempo 1.500 contos, olha que era muito tempo, em 1968, 1.500 contos, no início do ano. Era muito dinheiro. Bom, conclusão. Comecei a desenvolver aquilo e tal, até ir para o ultramar, que depois eu fui para o ultramar. Ainda tive que preparar um indivíduo. Eu também tinha tirado o curso industrial para, enfim, me substituir e manter aquela gente a trabalhar, e ele conseguiu. Ele era um bom funcionário e o certo é que eu não deixei de pensar, já enquanto cá estava, enquanto não tinha ido para o ultramar, fazia
perspectivas daquilo que seriam as nossas instalações futuras. E então um dia tinha lá um estirador que eu mandei fazer para fazer os meus orçamentos e tal, e preparação de trabalho. Fiz uma perspectiva daquilo que seriam as instalações futuras. E o meu pai, coitado, disse assim: Tomara, estou a arranjar trabalho para esta, quanto mais para uma coisa dessas. E disse: pai, há uma coisa que não me deve deixar de pensar, é de deixar de ser ambicioso, pá, e saber até onde é que podes ir. Hein? Mas eu não descanso enquanto não fizermos umas instalações capazes. Assim foi. E assim foi. E quando eu vim do ultramar, fizemos umas instalações com 2.000 metros quadrados, com ponta rolante, quinadeira, guilhotina, com tudo, sem pedir um tostão a um banco. Chegámos a ter anos de faturar 100.000 contos. Era qualquer coisa. Durou Participámos nas principais obras industriais do país. Como é que se chamava a fábrica? Francisco Cardoso Júnior e Filhos Limitado. Portanto, com secções de capagem, inteligalização já mais moderna, coisas a sério. E um dia, no fim de estarmos um bocadinho já decepcionados com a parte fiscal, começaram a aparecer algumas dificuldades em alguns empreiteiros sem pagar a tempo e horas. Depois houve umas alterações pós 25 de Abril, com exigências que qualquer trabalhador com menos de 14 anos, ou com mais de 14 anos, não era bem visto ser admitido, porque isto era exploração infantil e mais não sei quanto, então ninguém aparecia. Quando apareciam ali era com 18 anos, que não sabiam fazer nada, cheios de vícios, com a possibilidade de serem, subirem de escalão ao fim de logo um ano ou dois, à medida que, ao fim eles ainda não iam para a tropa, já eram aprendizes de terceiro ano e obrigavam a um determinado ordenado sem saber fazer nada. Nem queriam saber, porque aquilo era gente que realmente não, a maior parte deles raramente se aproveitavam o indivíduo. Sim, os bons que eu tinha vinham todos dos 14 anos, que foram para ali aprender o ofício, como se dizia antigamente, e faziam-se operários quando iam para a tropa, já iam como operários. E esses eram bons. E ainda hoje tenho aqui alguns. Essa empresa dental mecânica durou até quando, Sr. João? Durou até... Olha, o último trabalho que fez foi o Oceanário. Não fez mais nada, acabou-se. Em que ano? Em 97. Desde 87 já vinha a efetuar os transportes na parte alimentar. O meu sogro tinha uma empresa de transportes, mas era mercadoria em geral. E eu quis fazer uma coisa de transportes específicos. Portanto, inicialmente começámos com o transporte em cisterna. Logo aí também começámos bem, porque apanhámos uma obrigação regulamentar de todos os produtos alimentares serem transportados em cisternas de aço inoxidável. E eu aí comecei logo a apostar em cisternas de aço inoxidável. Fui talvez das primeiras pessoas a adquirir cisternas de aço inoxidável e depois, a partir daí, apanhar clientela foi fácil. Após a aquisição disto, a Torrejana era uma fábrica onde se embalou durante anos o azeite de oliveira da Serra. Mas a Torrejana nasceu já no início do século passado como um lagar de azeite, posteriormente deu origem depois a uma fábrica de extração de óleo de bagaço e também extração de óleo de girassol e outras oleaginosas. Quando foi adquirida no final do século passado, portanto, em 1985 ou 86, foi adquirida pelo grupo Nutrinvest. Eles exploraram a fábrica e implementaram aqui o enchimento de azeite de oliveira da Serra. Portanto, entretanto, a Nutrinvest resolveu investir em Espanha no início
do século, portanto, mais propriamente em 2001, 2002, e resolveu alienar isto. A nossa origem é como transportadores de produtos alimentares líquidos a granel, nomeadamente óleos e azeites. Portanto, como fizemos sempre todo o transporte para a Torrejana, e não só, temos outros clientes, eles questionaram-nos se estávamos interessados em adquirir a Torrejana para apresentar uma proposta. E nós apresentamos uma proposta que foi aceita e, portanto, fizemos a escritura, conforme disse, na data atrás, mencionada. Quando eu era jovem, então, uma pergunta, eu sempre tive um ambiente familiar um bocado partilhado pela boa vivência dos meus pais. Portanto, as dificuldades que o meu pai atravessou foram sempre sentidas pela família. E eu fui daquelas pessoas que senti bastante as dificuldades que o meu pai tinha, porque andou a comprar propriedades sem ter dinheiro, andar a pedir dinheiro emprestado, andar a pagar aquilo. E ele, por vezes, o trabalho não era muito, e por isso, lá está, eu procurava ir durante as férias, a ir ajudar o meu pai para ver se ele conseguia, de facto, animar e atenuar as dívidas que tinha. Portanto, e assim foi. Olha que eu, quando fui para a tropa, estavam todas pagas, tínhamos dinheiro em carteira, tínhamos dinheiro no banco, tínhamos, de facto, tudo. Portanto, limpo. o seu sonho era conseguir ter uma vida melhor que aquela que estava Sempre, a ter inicialmente? foi sempre esse o objetivo. E de maneira que, habituado a trabalhar sem papel assinado, como era o meu pai, tinha aí assinado uma letra para um fulano, uma letra de favor, não sei, acabámos com isso tudo. E hoje em dia tem algum sonho que ainda não tenha conseguido realizar? Ouça, os sonhos nunca acabam, mas já estou naquela idade de tomar eu que, de facto, os meus filhos que deem continuidade, que dão de certeza àquilo que já temos, mas que os meus netos consigam manter aquilo que existe, que é o único sonho que eu tenho, é realmente vê-los crescer e armados e agarrar na vida dos pais e do avô, que foram eles que ajudaram, de facto, os pais, que ajudaram também a fazer aquilo que já temos hoje. Há coisas que eu tenho dito aos meus filhos, vamos começar a falar de coisas que eu não me canso de repetir. Não abusar do trabalho, não abusar da saúde e não abusar do outro fator, que é muito importante. Sabe qual é? É o crédito. Percebe? Esses são 3 fatores que eu nunca abusei. E, acima de tudo, trabalhar com pessoas credíveis, sérias e honestas, porque aquilo que nós precisamos é realmente juntar-nos e apoiarmos parceiros com estas características. Desde que haja pessoal com essas características e que nós necessitemos deles, quer como fornecedores, quer como clientes, é essa a nossa aposta. Posso dizer, desde a Caritas às instituições aqui dos lares, hospitais, bombeiros, nós normalmente estamos sempre estamos a ajudar. Ainda agora uma instituição aqui de uma terriola, ali que é Casébel, uma aldeia aqui assim do Concelho de Santarém, vem-nos aqui umas senhoras pedir umas garrafas de azeite e nós agarramos aí umas garrafas, foram só 300 e não sei quantas, 60 garrafas, para o lar, porque gastam muito azeite com refeições das pessoas que lá estão. Isto é o que significa ser português. É tudo aquilo que lhe acabei de mencionar. Ser sério, ser ambicioso e ser generoso. Olha, que sejam saudáveis, que sejam amigos do próximo
e que partilhem alegria, que é aquilo que realmente este povo está a precisar agora, é de confiança e alegria.